A hora da gente repercutir as notícias agora com os nossos convidados. A gente recebe agora o Tariq Migliorini, economista da Versa Asset, chegando aqui na nossa programação. Tariq, seja muito bem-vinda à BMC News mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Obrigada, Tariq. São vários pontos aí para a gente discutir, mas estávamos aqui falando, né, um pouco sobre um dilema, principalmente aí do governo em relação ao arcabouço fiscal. Queria entender a sua visão sobre isso, esse impasse, vamos dizer assim, da inflação mais baixa agora, né, no meio do caminho do arcabouço, que tem aí ainda uma discussão para ser feita lá no Senado. Já se discute, inclusive, a possibilidade de alterar o período ali, justamente dos 12 meses, né, onde vai finalizar ali os 12 meses, porque o governo quer manter essa previsão, né, superestimada do próximo semestre. Há uma grande discussão em relação a isso. Ontem até a ministra do Planejamento e o próprio ministro Fernando Haddad foram lá no Senado conversar, mostrar ali realmente a necessidade de se fazer essa alteração. A LDO previa um IPCA até maior já, né, colocando ali o segundo semestre nessa conta, e isso não foi validado na Câmara e ainda há essa possibilidade de voltar para a Câmara e ter toda essa discussão. Como você enxerga isso? Você acha que isso pode, de alguma forma, atrasar ou trazer aí uma mudança, inclusive, porque o prazo da LDO é em agosto, né? Estamos aí correndo, tem o recesso no meio desse caminho. Como que você enxerga essa discussão? Tá certo. Bom, eu acho que eu começaria ponderando, né, que esse seria um problema... deixa eu só desligar aqui o meu... Tem um chamado aqui, pronto. Eu diria que esse problema, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ponderar é se ele mudaria alguma coisa sobre lá para... Espera só um pouquinho, que estão me chamando aqui e eu não estou conseguindo falar ao mesmo tempo. Tá. Deixa eu só fechar a minha janela. Pode fechar, daqui a pouco a gente volta então com o Tariq aí, já com o problema resolvido do áudio, para a gente falar mais, entender a visão dele, né? A gente está trazendo aqui essa questão desse dilema. É importante ouvir a opinião de um economista para trazer realmente aí, né, os impactos que isso pode acabar gerando, principalmente em relação aos gastos do governo, né? A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre o IGP com ele, né, Felipe? É isso aí, Paula. A gente viu, né, a divulgação do IGP-10, que saiu mais cedo, também o próprio IBCBR, que muita gente chama como prévia do PIB, falando justamente sobre o IBCBR, o indicador veio acima do esperado, até, né? A economia seguiu surpreendendo para cima aí agora no mês de abril, como mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado nessa sexta-feira. O IBCBR subiu 0,56% em relação ao mês anterior, acima da projeção do mercado, que mostrava uma perspectiva de crescimento de 0,2%. Esse índice subiu depois de cair, né, no mês de março. A queda, inclusive, foi revisada de menos 0,15% para menos 0,14%. O Banco Central também revisou crescimento de 0,53% para 2,64%. Agora, falando dessa alta de 0,56% referente ao mês de abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o IBCBR subiu 3,31%, né? E aí a expectativa era um crescimento de 2,75% na mesma proporção do ano passado, mais abaixo aí da alta de março, que foi de revista de 5,4% para 5,7%. No acumulado aqui desse ano, o IBCBR acumula uma alta de 3,88%, né? E aí, só para a gente falar, né, a respeito do IGP-10, o IGP-10, que também, né, é o índice geral de preços, medido aí semanalmente, né, na terceira queda mensal. Ele é medido a cada 10 dias, inclusive. Caiu 2,2%, né? Foi informado aí pela Fundação Getúlio Vargas, que faz a projeção desse indicador. O mercado esperava uma queda de 2,10%, né? Então, veio um pouco acima, uma queda maior ainda do que a expectativa. Essa deflação vem sendo puxada aí pelos preços do atacado, como o IPA, que tem peso de 60% e recuou 3,14%. Foi a
quinta queda mensal seguida. Nos últimos 12 meses, o IPA acumulado tem uma queda de 9,62%. Também tem o IPC, que teve uma queda de 0,18%. E o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, tem peso 10%, subiu 1,19%. Enfim, esse o IGP-10, né, com uma queda um pouquinho melhor do que o esperado, e o IBCBR, que veio mais forte também do que o esperado. Os dados bastante importantes, né, Paula? Indicadores muito importantes aí que foram divulgados na manhã dessa sexta-feira. Exato, Felipe. Agora sim, vamos voltar com o Tariq Migliorini, economista da Versa Asset, para falarmos aqui sobre o assunto. Tariq, queria entender então a sua visão sobre este dilema, vamos dizer assim, deste IPCA aí no meio do caminho do arcabouço fiscal. Beleza. Bom, desculpa aí, pessoal. Tava o chat do trabalho aqui pegando fogo. Às vezes a gente não consegue se concentrar com o barulhinho aqui. Bom, o que eu estava falando acho que o primeiro ponto é entender categorizar, né, o que a gente está vivendo agora. A gente tem o perigo de azedar o arcabouço fiscal, né? Isso tem impacto no mercado? Acho que não, a gente está muito longe disso, né? O que a gente está vendo aqui são eventuais ajustes, né, normais do jogo, né? Então eu não ficaria com muito medo até agora, né? Eu acho que o espírito do arcabouço está preservado, né? Então só para a gente entender esses pontos, né, e ver por que eles não importam tanto assim quando a gente pensa no espírito do arcabouço, né? Acho que o primeiro que o governo, acho que com razão está tentando modificar, é essa questão do reajuste das despesas pela inflação deste ano, né? O que acontece, né? O governo inicialmente ele tinha proposto um esquema onde, como agora você já tem que começar a montar o orçamento, então ele faria o orçamento baseado na expectativa de inflação deste ano, né? Então os 12 meses fechados lá no final do ano, como a gente ainda está na metade do ano, ele usaria projeções, né, para a segunda metade do ano para formar essa expectativa do ano todo, né? E aí na Câmara, o que a Câmara fez foi mudar, falar, não, você pode usar a inflação acumulada 12 meses até junho, né? E depois, conforme evoluir a inflação até o final do ano, você ajusta lá no orçamento do ano que vem através de um crédito extraordinário, né? Então, assim, no final das contas, o que o Congresso modificou ia permitir que o governo gastasse a mesma coisa ano que vem. A diferença é que ele poderia ajustar o orçamento no meio do ano que vem, né? Isso cria uma certa dificuldade de programação orçamentária para o governo, né? Então, agora o que a gente sabe é que a inflação fechada na metade desse ano está muito baixa, né? Quer dizer, muito baixa, eu quero dizer 3,5%, e provavelmente ela vai subir para 5%, né? Então, nesse esquema, o que acontece? O governo é obrigado a hoje fazer um orçamento mais apertado, baseado numa inflação de 3,5%, né? E lá na frente, ano que vem, se a inflação for realmente 5% para o final do ano, ele cria um crédito extraordinário, né, uma licença extra para gastar na magnitude dessa diferença de inflação, né? O problema é que isso ia acontecer só na metade do ano que vem, e aí o governo tem dificuldade de gastar esse dinheiro de última hora. Mas assim, eventualmente iria gastar de alguma forma, né? Então, assim, em termos de impacto fiscal no longo prazo, né, a diferença não é significativa, né? O governo ia gastar de uma forma ou de outra, só vai gastar com uma dificuldade um pouco maior de se programar, né? Então eu não chamaria de uma piora fiscal aí de dezenas de bilhões, como às vezes no jornal pode parecer, né? E a questão dos outros dois pontos sobre inclusão ou não do fundo do Distrito Federal e do Fundeb dentro do teto, também é uma discussão que deve ser relativizada, né? Ninguém está falando que quando essas despesas saem do teto, o governo como um todo vai poder gastar mais. O
que vai acontecer é que essas despesas vão ter menos regulação, poderão crescer um pouco mais, mas o governo, do outro lado, tem que compensar nas outras para o total das despesas continuar a mesma coisa, né? Então, esses 3 pontos que estão sendo discutidos aí de mudança no arcabouço, eles não mudam a essência do teto e nem as projeções aí de longo prazo dos economistas quanto impacto fiscal, na melhora do primário, na dívida, enfim, são questões ali mais pontuais. Então, eu não diria que o mercado está sensível a essas discussões e nesse ponto faz parte do jogo ali eventuais ajustes, né? Mas eu acho que a parte do arcabouço fiscal, ela já foi mais ou menos superada pelo mercado. O mercado já fez preço o que tinha que ser feito nesse negócio. Agora a gente parte para outras dúvidas, que é se realmente o governo vai conseguir aumentar impostos e arrecadação do jeito que ele pretende, né, para poder chegar naquelas metas de primário que ele se propôs, né? Mas o arcabouço em si está mais ou menos superado na cabeça do mercado. Não, acho que não faz mais preço esses eventuais ajustes ou um atraso ali de algumas semanas, ou deixar para o segundo semestre, eventualmente, a aprovação final. Eu acho que esse já é um tema mais ou menos pacífico no mercado. As dúvidas agora são outras. Que divulgou uma pesquisa com gestores, no qual, né, a pergunta ali era quando, né, você espera que a economia global entre em recessão? A resposta foi que os gestores, então, mantêm uma visão negativa em relação ao crescimento econômico. Poucos acreditam que a economia conseguirá evitar uma recessão de algum tipo nos próximos 12 meses. No entanto, o início da recessão foi adiado na visão ali de muitos destes consultados para o 4º trimestre de 2023 ou 1º trimestre de 2024. Importante observar ali, né, no gráfico aqui, traz a maior parte apostando que será no 4º trimestre deste ano, já o início, então, desta recessão. 14% dos gestores acreditam que não haverá recessão nos próximos 12 meses. Tá aí, então, né, uma informação importante, já que a gente discute muito, né, a previsibilidade, inclusive, de dessa pressão inflacionária toda, ter consequências disso na economia global. Está aí a pesquisa divulgada agora há pouco pelo BOFA, com os gestores trazendo uma visão ali importante sobre uma possibilidade de recessão nos próximos meses. Felipe. Paula, vamos voltar a bater papo com o Tariq Migliorini, da Versa Asset. Tariq, muito bom dia para você, sempre um prazer bater esse papo. A gente viu, né, recentemente todas essas sinalizações a respeito de inflação, essa questão falando que vai haver, né, uma deflação, vai haver uma desaceleração da inflação, melhor dizendo, e que todos os indicadores, né, seja de crescimento econômico, seja de inflação, também essa percepção, essa melhora no outlook por conta do Standard & Poor's ontem acaba colocando pressão sobre o Banco Central. A gente está há menos de uma semana na expectativa aí da definição da política monetária pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, que acontece na próxima quarta-feira, e muita gente fala sobre uma pressão para o Banco Central acabar adotando um tom mais dovish, né? Um tom mais suave em seu comunicado, já havendo essa perspectiva de que não vai haver nenhum tipo de corte nessa reunião. Essa é a sua impressão também, Tariq? Você acha que o Banco Central vai ter que vir um pouco mais suave no seu comunicado, principalmente por conta de todas essas pressões, por conta de todos esses indicadores que têm sido divulgados, que mostram a necessidade, ou pelo menos a possibilidade, de uma queda de juros mais rápido do que o esperado? Sim, realmente eu acho que o mercado não espera nenhum corte nessa próxima reunião, mas espera algum ajuste de discurso, né? Ajuste esse que eu acho que já começou, inclusive nas falas aí que a gente tem visto dos dirigentes, de alguns dirigentes do BC e até o próprio Roberto Campos, né? Teve aí, eu acho que uma palestra alguns dias atrás que ele já começou a falar sobre cortar juros mais à frente, né, sem detalhar o horizonte, né, mas era uma palavra, uma frase que ainda não tinha sido
sido dita, né? Então, o que a gente espera, eu acho que boa parte do mercado, é que essa evolução recente dos indicadores, seja de inflação, seja questão fiscal, né? Seja o próprio reconhecimento dessa melhora de ambiente aí pela Standard & Poor's, isso de alguma forma entre no discurso do BC e ele comece a falar sobre avaliar, né, uma eventual flexibilização dos juros mais à frente, mas ainda de forma bem amena. Duvido que ele crave que o ciclo deve começar numa reunião à frente ou algo do gênero, né? Seria para mim uma surpresa, mas ele começaria a arrumar aí o terreno para uma eventual corte, para um provável corte aí nas próximas reuniões, né? Hoje o mercado está mais ou menos dividido entre agosto e setembro, mais para agosto, né? A própria curva de juros já precifica em agosto aí algo como um corte de 25 bases, que é uma expectativa parecida com a minha, né? E dali acelerando aí para cortes de meio ao longo dos próximos meses. Então, realmente o cenário tem melhorado e tem dado suporte para o BC mudar um pouco do discurso nessa reunião. E ali, se as coisas continuarem andando bem, talvez na outra reunião a gente já comece a ver cortes de juros. Sua percepção é 0,25 em agosto, é isso? 0,25 em agosto e aí acelera para meio. Mas assim, eventualmente, se a gente vê... Mas, eventualmente, se a gente começar a ver uns números... Quanto, Tariq? Desculpa. Então, aí se for 0,25, depois aí tem mais outras 3 reuniões de meio, daria 12, né? Tá. Maravilha. Não, e 12... a gente já vê, né? Inclusive, o próprio Campos Neto tem falado, né? Que a curva já está precificando lá na frente, bem abaixo disso, né? Que de repente a Selic propriamente dita, se o corte vai ser agora em agosto ou setembro, se vai ser 0,25, acaba não fazendo muita diferença. E a gente já viu o mercado reagindo bastante também, né? A esses indicadores, Tariq. O mercado antecipando, né? Ou vivendo essa expectativa, andou bem para alguns setores, né? Como que você viu esses movimentos? Exatamente, assim, olhando a bolsa aí, já tem alguns setores, principalmente as empresas menores aí que sofriam mais com taxa de juros endividadas, essas já começaram a andar bem, né? O pessoal que olha mais do detalhe bolsa diz que poderia andar até mais, né? Se você coloca, por exemplo, você compara o Ibovespa com o IMAB, né, que é uma carteira de títulos de renda fixa de NTNBs, né, que eles mais ou menos andam junto ao longo do tempo, porque quanto mais baixos os juros, né, menor a taxa de desconto, isso ajuda as ações, né. Se você olha um gráfico desse negócio ao longo do tempo, eles andam mais ou menos juntos, e na ponta parece que as taxas de juros, né, elas caíram mais e, portanto, os títulos de renda fixa subiram mais do que o próprio Ibovespa, as ações, né? Então, uma parte do movimento aí das ações já aconteceu e, eventualmente, poderia até subir um pouquinho mais aí, já nesses juros que a gente tem hoje, né? Se a expectativa de cortes de juros se aprofundar, né, aí teria ainda mais espaço para melhora geral do mercado, né? Que a gente tem visto, no geral, voltando para os juros, uma situação até que eu acho, na minha opinião, na minha leitura, um pouco esquizofrênica, né? Que é o seguinte: o mercado realmente está razoavelmente otimista com cortes de juros no curto prazo. Então você pega aí, o mercado já está precificando cortes de meio e eventualmente de 75, eu não olhei hoje a curva, mas até ontem você olhava ali em alguns vértices, estava uma probabilidade implícita, né, de cortes de como se fosse mais de 0,55, 0,60, ou seja, o mercado ali meio na dúvida, inclusive se pode cortar 75 para dar essa coisa, esse tipo de comportamento, né? Então o mercado precificando aí no próximo 1 ano, digamos assim, cortes razoáveis, com a Selic chegando próximo de 9
em meados de 2024, mas a partir daí você começa a ver na curva um prêmio de risco razoavelmente elevado, que se transforma ali na curva como se fossem aumentos de juros, né? E você vê os juros já subindo, chegando em 11 e pouco ali, depois de coisa de 2 anos, isso implícito na curva, né? Então é um cenário meio engraçado, porque ele tá falando o seguinte, que vai ser um corte mais ou menos voo de galinha, né, insustentável, e lá na frente os juros de equilíbrio do Brasil é mais alto e, portanto, a gente vai ter que subir, né? Então um cenário desse, onde a gente corta muito os juros a um nível abaixo do sustentável para depois tiver que subir, é um cenário normalmente quando a atividade está fraca, né? Pensando que o Banco Central vai ter que cortar os juros muito abaixo do sustentável e depois vai ter que subir lá na frente. E não é muito bem o caso que a gente está vendo agora, né? O que a gente está vendo é uma atividade até bem forte, né? Então, quer dizer, o que o mercado, na verdade, está precificando é ainda uma certa desconfiança que esse ciclo de corte de juros vai ser sustentável muito pelo lado fiscal, né? O mercado ainda está esperando ver resultados mais concretos, se o governo vai conseguir entregar essas metas ambiciosas de resultado primário, né? Como o mercado ainda está desconfiado disso, isso tem um prêmio de risco na curva e precifica, como se precificasse aumentos de juros lá na frente, né? Então, no meu entendimento, se a gente começar a ver o governo realmente entregando esses números de primário, o mercado se sente mais confiante que o governo vai entregar esses números aí e vai estabilizar a dívida, a gente tira esse prêmio da curva e a gente pode ver a curva precificando cortes ainda mais profundos. Agora está 9, poderia ir para 8, sei lá, para 7, enfim, num cenário onde as coisas dão certo e o mercado está confiante que o governo vai conseguir entregar esses números de primário. Ô Tarik, você comentou a respeito da atividade que segue bastante forte e resiliente. Os números do IBCBR de hoje vieram bastante fortes também, sinalizando, né, essa permanência de uma atividade mais forte. Como que você viu esses números? Como que você também interpreta, né, a influência desses números no PIB, né? Você tem um número projetado para o PIB desse ano, pretende rever, de repente, esses números por conta do IBCBR que acabou sendo divulgado hoje? Como que está essa percepção? Tá, eu diria que assim, os números em geral estão bons, mas muito bagunçados, né? Então tá difícil fazer projeções ali mais de curto prazo. Primeiro a gente começa lá com o primeiro TRI, que veio muito forte por conta do agro, e mesmo o número de agro foi um número muito mais forte do que o próprio mercado estava esperando. Acho que o mercado esperava algo como o agro crescendo 12% e cresceu 20 e poucos, 26%, não lembro, mas é um número muito forte, né? Então, quer dizer, aí fica a dúvida se ali você tem alguma questão metodológica que pode se ajustar na outra direção logo em seguida, e aí você tem o agro caindo por questões metodológicas, e o PIB, como vai ser esse PIB do segundo TRI, né? Então a gente teve um PIB muito forte, acho que agora a dúvida é entender esses números do curto prazo e ver como que o PIB vai se comportar depois de um número tão forte. Ele vai meio que compensar e cair ou não, né? Eu acho que ninguém está entendendo muito bem isso, né? O que a gente olha aqui dos indicadores é que, no geral, eles estão vindo positivos, sim, tá? O IBCBR veio meio maluco, porque os números de abril de varejo, produção industrial, serviços todos caíram e ele subiu, mas aí tem questões metodológicas de ajuste sazonal, enfim, é aquela salada, né, aquela fábrica de salsicha das estatísticas econômicas que ninguém entende muito bem. Mas eu diria que, assim, no geral, né, fazendo todos essas observações, acho que no geral está todo mundo surpreso positivamente com a atividade neste curto prazo, nesse início de ano. Não é uma coisa restrita ao Brasil, acho que no geral a maioria das economias, seja as economias desenvolvidas, outras emergentes, no geral o que a gente tem visto é uma atividade mais resiliente a esse aumento de juros, né? Já foi ano passado, não sei se vocês lembram, no começo do ano todo mundo imaginava que o PIB ia ser próximo de 0, meio, porque os juros tinham subido muito, e o PIB cresceu 3, né? E aí esse ano a dúvida é como que fica essa história. Mesma coisa, começou o ano com PIB
a casa de meio, casa de 1, mais ou menos, né, nas expectativas. Agora todo mundo revisando para cima por conta desse começo de ano que já veio muito forte, né? Então, nas nossas contas aqui, a gente está colocando 2,5% de crescimento para esse ano, mas eu diria que o viés é de alta, né? Se a gente não tiver nenhuma surpresa aí maluca dos números no curto prazo de PIB, né, pelas razões que eu já falei, esse número poderia ir até para 3%. E, inclusive, isso é bom, né, em vários aspectos. A gente pode falar de atividade da maneira mais óbvia, né, que é empresas lucrando mais, melhor taxa de desemprego, enfim, mas mesmo pelo lado do fiscal, né? Um dos pontos muito importantes para a gente entender a sustentabilidade fiscal do Brasil no longo prazo é quanto a gente vai crescer. Quanto mais crescer, mais a gente vai conseguir arrecadar, mais rápido a gente estabiliza a dívida, né? Esse ponto eu acho que é super relevante e eu acho que, inclusive, o upgrade, né, da S&P esses dias, eu acho que teve um componente de crescimento também, né? Quer dizer, o fato do Brasil estar surpreendendo para cima em taxas de crescimento desde o ano passado, ou mesmo antes na pandemia, né? Isso ajuda a dar algum otimismo sobre o crescimento mais à frente. Isso ajuda muito nas contas de sustentabilidade fiscal. Ô, Tariq, aproveitando, né, que a gente está falando um pouco mais desse cenário específico em relação a entender a sua visão sobre dados, a gente falou agora um pouco sobre o GP10, queria entender um pouco da sua visão, porque ele veio ali fortemente negativo, os destaques de queda, olhando ali, estão mais para produtos de fácil captação pelo IPCA, como bovino, óleo diesel. Você acredita que a gente pode ver isso, né, ser talvez rapidamente repassado ali para o IPCA dos próximos meses? Você acha que o IPCA de junho, né, por exemplo, que tem aí uma grande perspectiva de que fecharemos, né, esse mês com o IPCA menor. Você acredita que o IPCA também pode vir com esta deflação, já sentindo esses reflexos? Eu acho que o próximo IPCA, principalmente agora que entrou esse corte de combustíveis mais recente, né, ele tem uma chance razoável de vir negativo. Não cravaria um número, ainda não refiz minhas contas, mas acho que o mercado está gradativamente esperando aí um número mensal, né, negativo. Mas voltando à questão do IGP, né, realmente ele tem chamado muita atenção. Ele está em mínimas históricas aí nos últimos meses, né? E assim, o IGP, a gente tem essa visão intuitiva, né, que ele antecipa de alguma forma o IPCA, mas na prática, se olhar historicamente, ele nunca foi um previsor muito bom assim para IPCA, né? Mas quando ele foge muito do padrão, muito para cima ou muito para baixo, aí às vezes aí dá para considerar melhor, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente pega lá no meio da pandemia, depois que a gente saiu da pandemia, as matérias-primas começaram a subir muito forte e o IGP foi lá nas alturas, foi tipo, sei lá, eu acho que o IPA foi 50%, um negócio assim, né? E o mercado não deu muita bola para isso, né? Continua achando que a inflação está mais ou menos controlada. E aí essa contaminação passou para a inflação, né? Tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo, né? Os preços de matéria-prima subiram e foram para a inflação. O pessoal não acreditava muito e aconteceu. Então, por isso todo mundo foi pego de surpresa, a maioria, e a inflação foi muito mais alta do que o consenso imaginava, né? E aí eu acho que aprendendo isso, vendo que quando a gente tem flutuações tão fortes assim dos IGPs, das matérias-primas, esse negócio passa assim para os preços ao consumidor com força, né? Agora, aprendendo isso, acho que o mercado tá otimista na outra ponta por conta desses números de IGP caindo, né? Então, eu acho que fazem preço hoje em dia, né? Esses números tão baixos, mostrando uma deflação histórica, né? Vão passar para o IPCA. Podem passar para esse mês, mas ao longo dos próximos meses isso aí vai passando aos poucos, né? E eu acho que isso está embutido nesse otimismo todo que a curva está mostrando para cortes de juros nas próximas reuniões, inclusive, como eu disse, com alguma probabilidade de cortes, inclusive de 0,75, segundo a própria curva de juros. Então eu acho que esse GP muito baixo está sim animando o mercado de juros e de apressamento de política monetária dos próximos meses.
Ô, Tarik, você comentou esse ânimo aí, né, no mercado de juros. A gente tem visto os últimos resultados, né, de leilão do Tesouro Nacional mostrando uma entrada bastante forte de investidor estrangeiro nesse mercado, né, de leilão, mas também a gente vê uma entrada bastante forte na bolsa do investidor estrangeiro, quase 7 bilhões de reais só nesse mês de junho, né, mostrando que o investidor estrangeiro está voltando, ou pelo menos sinaliza que o investidor estrangeiro está voltando seus olhos novamente aqui para o Brasil. Você acha que essa movimentação do estrangeiro, né, para nós acaba sendo bastante dinheiro, talvez lá para o investidor estrangeiro não, mas isso pode também dar uma acelerada naquele rally que a gente comentou, né, inclusive mais cedo, justamente por conta dessa expectativa de queda de juros, e com a entrada do investidor estrangeiro a gente pode ver uma extensão desse rally ou uma melhora na perspectiva para o mercado por conta dessa entrada do dinheiro estrangeiro? Exatamente. Eu acho que, inclusive, se a gente pensar no rally que já aconteceu, a impressão que eu tenho, a leitura que eu tenho é que ele aconteceu muito mais pelo gringo do que propriamente pelo local, né? O gringo olhando aqui Brasil, vendo como as taxas de juros extremamente altas, atrativas, com assimetria para queda, com a inflação caindo, bolsa também relativamente barata em relação ao mundo, né? O dólar se enfraquecendo, o dinheiro saindo um pouco dos Estados Unidos para outros lugares, né? China não parece ser um lugar legal para investir, indo para os outros emergentes, inclusive Brasil. Então acho que uma boa parte dessa pernada inicial foi justamente esse gringo, né? Quando a gente olha aí o local, a leitura que eu tenho aqui, aproximada, é que nem todo mundo pegou esse rally no começo, né? Então, no momento que o próprio local se sente mais confortável com esse horizonte de médio e longo prazo do Brasil, né, de melhora fiscal, a gente poderia ter uma segunda pernada na melhora do mercado, além lá de fora, que pode continuar vindo dinheiro e deveria vir também. Então, eu acho que os dois, tanto o gringo quanto o local, acho que ainda tem espaço para vir, né, para se posicionar, desde que a gente continue vendo notícias positivas de inflação, que agora é o que está mais concreto no curto prazo, a inflação caindo, né? E ao longo do tempo aí o governo começar a entregar esses resultados primários, né? O mercado ficar mais confiante que vai entregar, né? E eventualmente a taxa de crescimento também, né? Se o Brasil se provar que esse ano vai crescer aí 3%, acho que aumenta muito a confiança sobre como o Brasil vai crescer nos próximos anos, né? Todo mundo super pessimista com o crescimento. Você olha as pesquisas de economistas apontando taxa de crescimento potencial de 1,5, 1,6, alguma coisa, né? Taxas essas que eram acima de 2 há alguns anos atrás, né? Então, só normalizar um pouco esse pessimismo aí com o crescimento também ajuda bastante o mercado. Que aí nessa perspectiva, né, com a entrada do investidor estrangeiro, esse fluxo de dinheiro vindo aqui para o Brasil, você vê esse investidor indo mais para blue chips, eles acabam entrando em outros ativos ou outros setores que talvez não tenham toda essa relevância que a gente vê, de repente, de uma Petrobras, uma Vale, que inclusive está num movimento de queda, a Vale, né, nos últimos tempos, claro que por conta do cenário lá da China também. Mas eles viriam para onde, na sua percepção? Onde que o investidor estrangeiro começa a monitorar, né? Que tipo de ação, que tipo de empresa, que tipo de setor o investidor estrangeiro monitora quando ele vem para o Brasil, na sua visão? Eu não entraria em detalhes aqui, que eu não sou da área de bolsa, mas eu diria que os geral, gringos, né? Normalmente, os gringos normalmente eles entram nas maiores empresas por questão de liquidez, né? Como eles são grandes, não dá para entrar em empresa pequenininha. Mas isso não significa que uma entrada de gringo não vai ajudar as empresas pequenininhas. O que a gente vê a correlação é que, beleza, estão entrando, mas as small caps vão muito bem, né? Porque um preço contamina o outro positivamente, né? Se o gringo está entrando aqui, talvez alguém tá vendendo para o gringo, né? Se o gringo está comprando, alguém está vendendo. E esse dinheiro de quem vendeu está indo para algum lugar, né? E vai para as pequenas também.
Então, mesmo nesses movimentos de gringo entrando muito, as empresas pequenas, com mais dificuldades, enfim, também se beneficiam muito dessa redução de percepção de risco, né? Isso sempre foi, e eu acho que nesse contexto de agora também vale. Maravilha. Tariq, quero agradecer então sua participação. Obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço para você e para todo o time da Versa.